Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta. Hoje a gente vai falar de um tema de constitucional que pode cair também na matéria de direitos humanos, uma jurisprudência do STF de 2023. Me acompanhem aqui, porque a gente vai falar sobre a constitucionalidade do incidente de deslocamento de competência. O STF decidiu, nesse ano, há poucos meses, que o IDC ele é constitucional. E se vocês querem saber os fundamentos para escrever na sua prova, acompanhem essa aula, que eu vou trazer toda a fundamentação do STF e os principais pontos para vocês. Bom, vou trazer a tese principal aqui, que o STF decidiu no informativo 1107, referente às ADIs 3.486 e 3.493, de setembro de 2023, perdão, e a tese é o seguinte: é constitucional por não afrontar a forma federativa de Estado e os direitos e as garantias individuais o artigo 1º da Emenda Constitucional 45 de 2004, no que se refere à criação do incidente de deslocamento de competência, IDC, para a Justiça Federal, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. Bom, o que é o incidente de deslocamento de competência? Ele está previsto no parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição Federal. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. E o parágrafo 5º, que refere-se ao IDC, diz o seguinte: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, atentem-se porque é o único legitimado, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, esse IDC, ele é uma transferência daquele inquérito ou daquele processo da competência da Justiça Estadual à competência da Justiça Federal. Então, a Justiça Estadual, que inicialmente era competente para julgar aquele caso, acaba remetendo o processo a partir do pedido do PGR com um deferimento desse IDC pelo STJ, que é quem vai receber esse pedido, ele acaba transferindo ali para a Justiça Federal. Se for durante o inquérito, a Polícia Civil, no caso que seria estadual, se ela estiver investigando, vai remeter para a Polícia Federal para continuar ali a investigação daquele caso. Esse IDC ele serve para que a União ela não seja responsabilizada, o Brasil não seja responsabilizado por uma grave violação de direitos humanos, pois quando o Brasil ele acaba assinando um tratado, uma convenção, ele se compromete àqueles termos que está ali no tratado. Então, uma possível condenação na esfera internacional ali, em razão do descumprimento dos tratados de direitos humanos, possibilita essa transferência da competência ali para a Justiça Federal. O que acontece? Impetraram uma DI contra essa disposição, alegando, entre outros motivos, violação ao Pacto Federativo, e os juízes ali que foram, a Associação dos Magistrados, que foi a legitimada que ingressou com essa DI, entendia que essa disposição, ela acarretava uma presunção de que a Justiça Federal seria mais competente, mais imparcial para julgar. Então, eles entenderam um demérito ali da Justiça Estadual, só que o STF não entendeu nessa linha de raciocínio. E eu trouxe os principais fundamentos ali que o STF trouxe para definir que aquele dispositivo ali do IDC ele é constitucional. Vamos ver aqui quais foram os argumentos do STF. Então, a criação do IDC representa a adoção de um mecanismo de equacionamento jurídico da problemática da ineficiência do aparato estatal de repressão às graves violações de direitos humanos. Então, o papel da União como garante em nível interno e externo dos compromissos internacionais firmados pelo Brasil com relação ao tema. Essa federalização também pode aparecer em prova como federalização em sinônimo do IDC, né? Ela é medida excepcional e subsidiária, então tem que preencher os requisitos previstos no parágrafo 5º do 109 da Constituição. E o aspecto essencial a ser destacado acerca do IDC não é a suposta ineficiência ou omissão das justiças estaduais na repressão às graves violações de direitos humanos, e sim o fato
de a responsabilidade internacional do Brasil nos casos de violação de direitos humanos previstos em tratados internacionais recair sobre a União. Essa federalização, então, ela passa para o poder da Justiça Federal, porque é a União que é o ente que vai ser responsabilizado caso haja um descumprimento, uma violação a algum tratado internacional que o Brasil seja signatário. O argumento da Associação dos Magistrados ali era que violava o Pacto Federativo. E aí o STF entendeu que essa retirada de parcela da competência jurisdicional da magistratura estadual não enseja quebra de cláusula pétrea e nem ofensa ao Pacto Federativo. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele tem um caráter nacional e único. Não há, apesar de haver uma especialidade ali, não há uma distinção entre a federal e a estadual, salvo essas questões de competências. Todos os entes ali do Poder Judiciário, eles são imparciais, eles têm a sua parcela de autonomia e a sua imparcialidade, e essa transferência não importa a violação do Pacto Federativo, é justamente para que o Brasil não seja responsabilizado externamente. Também não há violação a princípios que os próprios legitimados ali argumentaram, então não há ofensa à legalidade, à segurança jurídica, ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, ao princípio do juiz natural, bem como a garantia constitucional do tribunal do júri. Esse final é porque, muitas vezes, há a prática de crimes dolosos contra a vida, né? E aí poderia retirar do tribunal do júri estadual e passar para o tribunal do júri federal. Mas não há nenhuma violação a esses princípios, porque há essa necessidade de evitar essa responsabilização na órbita internacional. A ausência de inconstitucionalidade em razão da suposta discricionalidade otorgada ao PGR também foi um argumento que colocar o PGR como único legitimado poderia ser inconstitucional, né, essa discricionalidade. Mas o STF entendeu que não é uma discricionalidade ilimitada. Preenchidos os requisitos, aquele poderá que está escrito ali no parágrafo 5º, ele deve ser entendido como um poder-dever. Então, preenchendo os requisitos, havendo uma grave violação de direitos humanos e a possibilidade de responsabilização do Brasil em razão desses tratados do qual ele é signatário, nesse caso, o PGR ele vai ter que pedir, vai ter que propor ali o incidente de deslocamento de competência ao STJ, não é uma discricionalidade ilimitada. Ele simplesmente não pode escolher, por conveniência ou oportunidade, o caso que deseja submeter ao Superior Tribunal de Justiça. Então, esses requisitos ali, eles devem ser preenchidos, e se preenchidos, deve haver a submissão ali à propositura do IDC ao STJ. E, por fim, o STF deixou claro que não precisa de uma norma regulamentadora, porque todos os requisitos necessários ao IDC eles estão previstos ali na Constituição Federal. Então, não precisa que uma outra norma, ela regulamente aquele dispositivo, sendo que a norma já é autoaplicável. Há uma certa divergência no STJ e no STF, que também foi citada nesse julgado, que os requisitos constitucionais pelo STJ, o STJ entende que deve preencher os requisitos constitucionais somados à ineficácia, à ineficiência ou à omissão das autoridades ali, policial, judiciária, investigar e apurar aquele fato, né, que violou a gravidade, que houve violação de direitos humanos, de gravidade dos direitos humanos. Já o STF, nesse julgado, entendeu, no caso foi o ministro Dias Toffoli, entendeu que esse requisito ele não poderia ser implementado, somado, haja vista que a Constituição traz aqueles dois requisitos, então não poderia adicionar um outro requisito, cumpridos os requisitos da Constituição, já deveria ser considerado a suscitar, né, ao STJ ou IDC. O STF, o ministro Dias Toffoli, nesse ponto, ele falou em um IDC preventivo, ou seja, não precisa esperar que haja essa ineficiência ou omissão, basta que os requisitos da Constituição sejam cumpridos. Por que isso? Porque às vezes, né, muitas vezes, essa demora, essa omissão, essa ineficiência, ela demora anos, perdura anos,
meses, e isso vai acarretando cada vez mais uma dificuldade na apuração daquele fato. E aí, a responsabilização acaba sendo cada vez mais presente, né? Cada vez mais, como é que eu posso dizer, possível. Então, nesse caso, o STF e o STJ estão divergindo nesse ponto. Para o STJ, precisa dessa omissão ou dessa ineficiência, já para o STF, deve preencher somente os requisitos ali do parágrafo 5º. Bom, gente, eu aposto muito nessa jurisprudência aqui, principalmente numa prova discursiva, então leiam, eu recomendo ler ali o inteiro teor no STF, inteiro teor ali mesmo da ementa do informativo, e estudem essa parte de federalização de crimes. Alguns foram deferidos ali recentemente, tem a chacina do Parque Bristol, por exemplo, e para quem está estudando para provas que cobram direitos humanos, é muito importante saber essa decisão e os IDCs que foram deferidos já. E é isso, gente. Bons estudos. Espero que tenham gostado das aulas e até a próxima.